as Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2. Livro de Efésios, capítulo de número 2. Versículo que nós vamos ler, vai ser o versículo 8. Glória a Deus, culto maravilhoso, abençoado. Vamos adorar, glorificar, exaltar esse Deus tremendo. Deus maravilhoso. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo de número 8. Esperar todos os irmãos encontrarem. Amém? Diz assim então o texto: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Somente esse versículo aqui pode tomar seu assento, adorando ao Senhor. Deus é maravilhoso. Nessa pregação aqui, nós vamos ver o quanto esse Deus nos ama. Quanto esse Jesus lindo. Quando nós falamos que Ele é maravilhoso, realmente Ele é maravilhoso. E essa pregação vai mostrar isso. Esse texto vai mostrar isso. Meus irmãos, aqui nessa carta de Efésios, essa carta que Paulo escreveu, é uma das cartas mais sublimes, maravilhosas das cartas de Paulo. Essa carta, ela reúne nela um dos temas mais importantes que Paulo escreve durante as suas 13 cartas que ele tem no Novo Testamento. Então tem um tema muito importante, que é o tema da salvação. Paulo, ao longo de sua carta, ele desenvolve esse tema e ele usa a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, mostrando e colocando no papel da salvação. Ele vai mostrando durante a sua escrita dessa carta de Efésios o Pai, o Filho, a participação, o Espírito Santo. Ele mostra isso no capítulo 1, quando ele diz que, no versículo 4, que em Cristo nós somos o eleito. Cristo foi o eleito por Deus, e aqueles que estão em Cristo Jesus são os eleitos. Nós somos eleitos em Cristo. Então ele começa desenvolvendo ali esse papel de salvação. No versículo 10 ele vai dizer que todas as coisas vão convergir, vão terminar, vão reunir em Cristo Jesus. Olha a importância do papel que o apóstolo Paulo vem mostrando no capítulo 1. No capítulo 2, dando e aprofundando um pouco mais isso, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar o aspecto, a vida humana antes de Cristo e depois em Cristo. Em Cristo. Paulo, e para entender o que está acontecendo aqui, eu quero voltar só um pouco, na verdade muito, da linha do tempo. E aconteceu um grande desastre, que os irmãos já conhecem, que é quando a Eva, ela dá atenção a uma mentira que é contada por Satanás. Dando atenção a essa mentira, vocês se tornarão como deuses. Ela pega, fica deslumbrada com aquilo, oferece a fruta ao marido, que acaba comendo também. Aí, infelizmente, acontece o pior desastre da humanidade, que é o pecado. Esse pecado ele foi passando e passou para todas as pessoas. Não vou me demorar muito nisso, senão toma todo o tempo. Passou por todas as pessoas, o pecado se alastrou e a humanidade virou esse algo terrível que é hoje em dia, sem amor, sem Deus. Essa pequena introdução vai nos fazer entender as duas características que Paulo traz aqui no capítulo 2. Primeiro ele inicia falando dessa humanidade antes de Cristo Jesus. Esse pecado que contaminou a todos. Não há ninguém na face da terra
que não nasça com a carne pecaminosa, que não nasça com a sua carne caída, em estado pecaminoso. Pensar ao contrário disso é uma heresia, é algo muito errado. Então, todos os seres humanos nascem em pecado, nascem com a sua carne já propensa a errar. Então, Paulo, no versículo 1 ao versículo 3, Paulo vai mostrar às pessoas como. Ele vai dizer o seguinte: estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele começa apresentando a natureza que hoje existe nos seres humanos: mortos em ofensas e pecados. Essa é a primeira de 3 forças que estimulam as pessoas do mundo à desobediência. Essa é a primeira das 3 forças. A primeira é o mundo. Ele vai dizer que as pessoas ali, ele colocam essas pessoas, por que em estado de morto? Porque justamente não estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão no mundo estão mortos, eles estão afastados do Senhor Jesus Cristo, eles estão envoltos de uma natureza totalmente pecaminosa, querendo e fazendo somente aquilo que a natureza deles deseja, que é pecar, que é viver a vida segundo os conceitos deles. Então Paulo dá 3 coisas. Primeiro, o mundo. O mundo é a primeira força que Paulo apresenta no versículos 1 a 3, que influencia a humanidade na desobediência contra Deus. Os incrédulos, eles são controlados pelos valores e atitudes que eles vivem nesse mundo. Paulo vai dizer o seguinte: em que no outro tempo, ele falando isso para os Efésios: olha, Efésios, vocês em outro tempo estavam andando segundo o curso deste mundo. Este mundo, ele tem um curso preparado, designado e um objetivo específico, que é levar as pessoas para longe do Criador, que é levar as pessoas a viver segundo os desejos, as vontades que elas querem. É por isso que isso vem se alastrando cada vez mais. Isso vem acontecendo de uma forma mais escancarada. Coisas que antes eram tidas como inimagináveis na TV brasileira, hoje em dia é passado de uma forma natural. Por quê? Porque o sistema que contém e que faz esse mundo andar, ele está totalmente envolto dessa questão pecaminosa, de tirar as pessoas, a atenção dela de Deus, de fazer com que as pessoas pensem que Deus não existe. É o que mais acontece hoje em faculdades. Um pai cristão, quando o filho entra na faculdade, ele tem que orar a Deus para que o filho termine a faculdade crendo em Deus, porque o ateísmo é muito grande. Por que é muito grande? Justamente por causa da influência mundana, de mentiras sendo levantadas, os jovens de hoje em dia querendo e andando e surfando nessa onda, eles acabam indo por essa primeira força. Paulo vai nos apresentar outras 2 forças, que é o diabo. Esse sistema, ele não funciona sozinho. Esse sistema, ele tem alguém que está por trás disso daí. O diabo, ele é inteligente, ele não é burro. É muita inocência achar que ele é burro. Ele não é, ele está na terra antes de nós, muito antes de nós. Então ele não se apresenta como o diabo. Ele não vai falar: olha, eu sou o diabo, eu vim aqui porque eu quero influenciar você a ficar longe de Deus. Você permite? Ele não vai fazer isso daí. Ele vai agir por trás das situações. Ele vai agir por trás do desejo. Ele conhece cada pessoa. Ele não é onisciente. Mas o que o diabo tem? Ele tem os seus amigos, vamos dizer assim, que o ajudam, que ficam por trás de sistemas, de televisão, rádios, celulares, e ele começa a produzir através dessas coisas meios para travar essas pessoas, para que o diabo, acoplado a esse sistema mundano, venha manter as pessoas longe de Deus. Então, eu quero frisar muito bem isso daí para entender a importância da obra de Jesus Cristo. Aí o terceiro ponto que Paulo apresenta e desenvolve para os Efésios é a carne. Ele vai dizer o seguinte, no versículo 2: vocês estavam andando segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha isso. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. As pessoas que estão no mundo estão sendo influenciadas por Satanás. Por isso que a obra salvífica de Jesus Cristo, ela é muito grandiosa. É muito necessário entender como que o ser humano estava no mundo, para nós entendermos a grandiosidade da obra de Jesus. Não foi algo fácil. Não foi. Então nós começamos a entender a profundidade dessa salvação. E ele coloca o terceiro ponto. No segundo ponto, aumentando aqui essa ideia da influência do maligno, né? Satanás, ele influencia a vida dos não salvos, pois o mundo jaz no maligno. João fala isso na sua primeira epístola, ele vai escrever em 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. A terceira é a carne. Esta é a natureza caída que todos os crentes nascem. Paulo vai falar aqui no final do versículo 3, que todas essas pessoas, que os efésios, antes de Jesus Cristo, o que eles tinham sobre a vida deles? E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Todas essas pessoas, influenciadas por esse sistema, influenciadas pelo maligno, vivendo a sua vontade da carne, que eu falei logo mais, que essa carne caída, que deseja esse mundo, são os merecedores da ira divina. Deus não vai obrigar ninguém. Deus não vai catar a pessoa pela garganta e falar: vem. Está aqui, ó, a porta da igreja está aberta. Hoje você compra uma Bíblia facinho. Você escuta a palavra de Deus pelo rádio, pelo celular, pela televisão. Deus não obriga ninguém. Só que o mundo é dele, a vida é dele, e o caminho está aí. A graça da salvação é estendida a todas as pessoas. Aqueles que vieram estão sobre as bênçãos celestiais de Deus. Aqueles que estão no mundo estão sobre a ira divina. E essa ira divina culminará na condenação eterna dessas pessoas. Não tem como, não há meio termo, não tem barganha. A partir do momento que essas pessoas decidem não querer a Deus, que elas se afastam de Deus, a ira celestial está sobre eles. E infelizmente, depois que fecharem os olhos, não tem mais chance. Acabou. É condenação, vai aparecer diante do trono branco e vai ser condenado ao lago de fogo. Mas esse versículo 4 ele é maravilhoso. Esse versículo 4 ele é lindo. Paulo vai falar assim agora: mas Deus, esse mas Deus aqui tem tanta maravilha aqui. Esse mas Deus, ele nos leva lá na eternidade, lá no projeto de salvação que Deus na eternidade orquestrou para salvar a humanidade. Esse mas Deus tem aqui, dentro desse texto, misericórdia, amor, nesse mas Deus. Paulo, ele vem trazendo, olha, eram desobedientes, filhos da ira, mas Deus, e ele continua, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Aleluia. Oh glória! Deus nos amou de uma forma que ninguém, nenhum ser humano, pai, mãe, irmão, ninguém consegue amar, ninguém. Jesus pagou um preço que ninguém poderia pagar. Isso é maravilhoso. Então, nós começamos a entender a profundidade dessa salvação. E hoje, meu amado irmão, você sentado aqui é um sinal de que o amor que foi orquestrado, que foi planejado lá na eternidade, alcançou a sua vida. Jesus te ama. E isso é demonstrado na cruz. Quando Jesus Cristo estava lá, ele vai dizer: está consumado. Lá no Evangelho de João,
toda a ira que todos os seres humanos mereciam, Jesus toma sobre si. Por quê? Precisava, no Antigo Testamento, o animal morria no lugar da pessoa, mas era tipo como uma cobertura, não eliminava esse pecado. Alguém morria por outro. Por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando pecava, alguém tinha que morrer. Para que a pessoa não morresse, foi instituído quem? Um animal no Antigo Testamento. Esse animal que morria, ele fazia um símbolo da obra expiatória que Cristo faria. Mas para apagar de uma vez por todas os pecados e trazer de fato a salvação, que vai acontecer no arrebatamento, lido pelo nosso irmão Mauro e também falado pelo nosso pastor, para que isso acontecesse de fato, alguém que nunca pecou precisava vir e falar: Pai, eu vou morrer no lugar deles. Nenhum ser humano pode fazer isso, porque, como eu falei, os seres humanos nascem em pecado. Então não tem como um pecador morrer por um outro pecador. Precisava ser um ser santo, santo e santo. Por isso, quando a Bíblia diz que eles clamam diante de Deus, falando santo, 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 porque de fato Ele é santo. Aleluia. Esse Jesus vem, vive essa vida terrena e não peca. Hebreus capítulo 4 vai nos falar isso daí. Mas aí Ele é morto, Ele é levado à cruz. E Ele morre ali, em nosso lugar. Naquele momento ali, um ser inocente morrendo, Ele estava morrendo no lugar de toda a humanidade que merecia a ira de Deus. Esse mas de Deus aqui tem muita coisa maravilhosa. Esse mas de Deus aqui está falando que Ele ama, que as misericórdias do Todo-Poderoso alcançou a tua casa, alcançou a tua vida, alcançou a tua família. As misericórdias do Senhor. Então, o nosso estado espiritual hoje, que é o segundo ponto que agora Paulo vai contrapor ao primeiro. Primeiro, estado humano. Agora, o estado daqueles que estão em Cristo Jesus. Primeiro, Paulo vai falar no versículo 5: Deus nos dá vida junto com Cristo. Ele diz aqui: estando nós ainda mortos lá no mundo, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia. Oh glória. Quando ninguém dava nada, quando ninguém dava nada, quando nós estávamos lá vivendo, quando nós estávamos lá preocupados com os prazeres carnais, quando estávamos lá preocupados com outras coisas, lá na eternidade, Deus já tinha nos amado, e depois o que Ele faz? Vai lá resgatar-nos com a sua graça e nos dá essa vida maravilhosa que hoje nós temos. Um conceito errado hoje do mundo é achar que vida é o que eles levam. Vida é viajar, é conhecer todos os países. Vida é você ter dinheiro. Vida é você ter casas alugadas, é você ter carro do ano. Isso acaba, isso passa, isso enferruja, isso derruba. Oh, aleluia. Mas a vida verdadeira é essa que está escrito aqui em João. Aleluia. João capítulo 5, versículo 24: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem o que? Tem a vida eterna, e não entrará em condenação. Por quê? Porque passou da morte para a vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Você tem vida. Hoje você tem vida. Hoje nós temos vida. Quando nós estávamos lá, nós estávamos mortos. Esse mundo, para quem já assistiu The Walking Dead, sabe o que eu estou falando. Esse mundo ele é um The Walking Dead da vida real. São pessoas que estão mortas, mas só estão caminhando pensando que estão vivas, estão caminhando para a perdição, estão caminhando para o lago de fogo. Mas a salvação que Paulo fala no versículo 5 aqui, ó: pela graça sois salvos, aqui está a vida, aqui, e ela te alcançou. Hoje Deus está falando para você que Ele ama você, que o Filho dele não foi em vão,
quando você achava que ninguém te amava, quando você pensava que ninguém se importava com você, o Pai enviou o Filho dele para morrer em nosso lugar e buscou-nos no mundo, e hoje nós temos a verdadeira vida que vai para a vida eterna. Segunda característica daqueles que estão em Cristo: Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus. Para que nós tenhamos vida, nós precisamos de ressurreição. Podemos pegar 3 paralelos que aconteceu na história: a ressurreição da filha da viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, acho que fica Lucas 7, a filha de Jairo, e a ressurreição de Lázaro em João 11. Esses 3 estavam mortos. Jesus chega diante desses mortos e, mediante a palavra de Jesus, eles ressuscitam. Mediante isso, traz-nos um paralelo. Mediante essa palavra poderosa, nós somos ressuscitados para a vida eterna. Aleluia, Jesus. E vai muito mais além. Nós agora estamos unidos com Cristo Jesus. Nós agora estamos ressuscitados e não somos abandonados. Nós somos ressuscitados para essa vida, para estarmos com o quê? Terceiro ponto: Deus nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Mediante a ressurreição, nós nos tornamos o quê? Versículo 22 do capítulo 1: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como o quê? Cabeça da igreja. 23: Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nós somos ressuscitados e nós fizemos o quê? Formamos um corpo. Todos nós somos importantes, porque nós estamos ligados um com os outros. Todos vocês é importante na minha vida. Cada um que está do seu lado é importante, porque nós somos o corpo espiritual. Quem que é o cabeça? Cristo Jesus. Somos ressuscitados e formamos um corpo. Nós temos a cabeça de Cristo. Nós não somos abandonados. Nós temos um mestre que está conosco, que está junto com a gente, que não nos deixou. E Paulo vai falar aqui que ele nos fez assentar em lugares celestiais. Por quê? Porque Cristo hoje ele está assentado ao lado de Deus. Nós somos o corpo dele. Então Paulo, ele trazendo todas essas maravilhas, ele olha Cristo sentado e vê a igreja ali, porque a igreja é esse corpo dele, é o corpo de Cristo. Então Paulo fala para ele: olha, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Olha que coisa maravilhosa, olha que profundidade a salvação de Jesus Cristo. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Paulo ele está enxergando muito além. Aí ele chega e vai dizer aqui no versículo de número 8, para dar aquele toque maravilhoso: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é graça? É o favor imerecido. Nós não merecíamos, nós merecíamos a ira, mas esse amor maravilhoso da eternidade veio e nos mandou essa graça. Hoje essa graça alcançou a sua vida. Então não se sinta desprezado, não se sinta abandonado. Todas as vezes que esse sentimento querer tocar você, lembre da obra da cruz. Você pode estar fisicamente sozinho, mas não espiritualmente, porque o preço foi muito alto. Pela graça, nós não conseguiríamos pagar essa salvação. Nós não temos recursos humanos, psicológicos para pagar essa salvação. Por isso que nós devemos vir e aproveitar todos os cultos e dizer: Jesus, obrigado, Jesus. É muito pouco se nós passarmos a nossa vida inteira cultuando. É muito pouco pela imensidão da eternidade que nós vamos ter.
Paulo fala isso aqui no versículo de número 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco. A obra de Jesus, ela é tão profunda, ela é tão maravilhosa, que ela se estenderá para a vida eterna. Todos aqueles que nos verem saberão que Cristo nos salvou. Essas maravilhas se estenderão pela vida eterna. Nós não conseguiríamos pagar isso daí. Nós estávamos fadados ao fracasso. Mas esse amor foi tão lindo por você, meu irmão. Não se sinta desprezado pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não se sinta abandonado. Jesus ama você. Fique firme. Lembra da obra da cruz. É por isso que é muito importante nós nos afastarmos de práticas que lembram a vida que tínhamos antes de Cristo. Viu como é importante? Quando nós hoje em Cristo Jesus vivemos ou praticamos determinados atos, nós estamos desprezando a obra da cruz. Porque a obra da cruz foi para nos tirar desses atos e nos trazer para a vida. Estando na vida, se nós praticamos esses atos, nós estamos ignorando a obra da cruz. Nós estamos dizendo que aquelas práticas eram melhores. Então por isso que nós devemos permanecer firmes, constantes, abundantes, estar todos os cultos aqui, todos os cultos, todos, sem perder nenhum, dizendo: Jesus, obrigado, porque eu estou olhando para pessoas salvas. Eu estou olhando aqui para filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Eu estou olhando aqui para pessoas que Deus amou na eternidade, quando ninguém amava. Ninguém pagava aquele preço. Quem que é dar o filho? Quem é que tem coragem de pegar o filho e dá-lo para pessoas ingratas, como existe hoje? Hoje existem muitas pessoas, irmãos, que são ingratas a Cristo Jesus. Eu não tenho coragem. Eu não tenho esse amor profundo por vocês a ponto de pegar o meu filho e falar para ele morrer por vocês. Eu não tenho. Essa é a diferença dele para nós. Ele teve esse amor. Por isso que João disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se sentiu desamparado? Olhe para a cruz. Se sentiu sozinho? Olhe para a cruz. Traíram você? Aquele que morreu na cruz não trai. Ele é amigo fiel. Foi cantado aqui ou não foi? Traíram os seus sentimentos? Aquele que estava na cruz não vai trair. Olhe para a cruz. Esqueça os seres humanos. Esqueça os seres humanos. Os seres humanos, eles falham, eles erram. Mas Jesus, Ele está do nosso lado em todo o tempo. Ele não falha, Ele não erra. Olhe para a cruz. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero terminar essa mensagem aqui, mostrando e falando: Jesus ama você. Essa mensagem inteira falando sobre a obra de Cristo foi para falar: Jesus ama você. Ele não te abandonou. Um momento é doído, um momento está apertado, a dificuldade é tamanha, mas Jesus manda falar: Ele ama você. Ele sabe sim as suas aflições, as suas orações, os seus pedidos, os seus clamores, os seus choros. Quando você está ali, está tomando o seu banho, ou está indo se deitar, você pega e começa a chorar. Jesus manda falar: Ele te ama. Ele te ama. Olhe para a cruz e caminhe, que vai dar certo. Ainda que as coisas pareçam difíceis, Ele te ama. Ainda que você perdeu o emprego, Ele te ama. Ainda que a família toda se afastou, Ele não se afasta. Nós, olhe para a cruz e você vai ver o teu Salvador. Deus abençoe a sua vida, e que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.